Bem-vindos a mais uma videoaula com o professor Valdemar Botelho. Hoje nós estaremos vendo geometria analítica, tá? Distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é o primeiro conceito aprendido e um dos mais importantes dentro da geometria analítica, considerando que outros conceitos dessa área derivam da ideia de distância entre dois pontos. O que é distância entre dois pontos? A distância entre dois pontos depende do lugar geométrico em que esses pontos estão localizados. Por exemplo, se os dois pontos estão em uma reta, a distância é dada pelo módulo da diferença entre eles. Veja, eu tenho a distância A, eu tenho o ponto A até o ponto B. Então, o ponto A é x, o ponto B é x0. Então, a distância entre eles é o módulo de x menos x0. Exemplo. Imagine a seguinte situação. Em uma viagem, quando estamos passando por uma rodovia, temos algumas placas que marcam o quilômetro ou posição em que estamos naquele instante. Em um instante inicial, passamos pela placa quilômetro 22. E em seguida, passamos pela placa quilômetro 72. Então, o módulo de 22 menos 72 é igual ao módulo de menos 50. O módulo de menos 50 é 50 km. Distância entre dois pontos no plano cartesiano. Distância de A e B é igual a raiz quadrada de x de B menos x de A elevado ao quadrado, mais y de B menos y de A elevado ao quadrado. Esta é a formulinha para calcularmos a distância entre dois pontos do plano cartesiano, pontos inclinados. Exemplo, calcular a distância entre os pontos P, menos 3, menos 11 e Q, 2 e 1. Então, a distância de PQ é igual a raiz quadrada de x de P menos x de Q ao quadrado, mais y de P mais menos y de Q ao quadrado. A distância de PQ é igual a raiz quadrada de menos 3 menos 2 ao quadrado, mais menos 11 menos 1 elevado ao quadrado. A distância de PQ é igual a raiz quadrada de menos 3 com menos 2 dá menos 5 elevado ao quadrado. Menos 11 com menos 1, menos 12 elevado ao quadrado. A distância de PQ é igual. Raiz quadrada, menos 5 elevado ao quadrado é 25. Menos 12 elevado ao quadrado é 144. Então, nós temos raiz quadrada de 25 mais 144. A distância de PQ é igual a raiz quadrada de 169, seria 25 mais 144, tá? A raiz quadrada de 109 é 13. A distância entre os pontos A, menos 2 e Y, e B, 6 e 7, é 10. O valor de Y é... Esse exercício ele caiu no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que 10 é igual a raiz quadrada de menos 2 menos 6 elevado ao quadrado, mais y menos 7 elevado ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Então, vai ficar 10 elevado ao quadrado é igual a raiz quadrada de menos 2 com menos 6 dá menos 8 elevado ao quadrado, mais y menos 7 elevado ao quadrado. Tudo isso elevado também ao quadrado. O que ocorre agora? Eu posso cancelar a raiz quadrada com o expoente elevado ao quadrado. Então, 10 elevado ao quadrado
é 100. Igual. Olha lá, cancela o radical com o expoente. Sobrou quem? Sobrou menos 8 elevado ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado. Então nós vamos ter 100 igual. Base negativa, expoente par, resultado é positivo. 8 elevado ao quadrado, 64. Mais. Aqui eu tenho um produto notável, o produto da diferença. Tá? Então vai ficar, como é que a gente faz? Primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, primeiro termo elevado ao quadrado, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes y, 2y, vezes 7, 14y, mais o segundo elevado ao quadrado, 7 elevado ao quadrado, 49. Y ao quadrado menos 14y menos mais 64 mais 49 e menos 100 igual a zero. Y ao quadrado menos 14y mais 64 mais 49 menos 100 vai me dar mais 13 igual a zero. Bom, caímos numa equação do segundo grau. Eu vou resolver essa equação do segundo grau pelo processo de soma e produto. Para isso, devemos fazer da seguinte maneira. Eu tenho que achar dois termos de equação do primeiro grau que vai me originar aquela equação do segundo grau. Então, como é que a gente faz? Primeira pergunta que a gente faz. Y ao quadrado. Y vezes quanto que vai dar y ao quadrado? É y vezes y. Agora nós vamos aqui para vamos lá para o 13. Esquece o sinal por enquanto. Vamos lá para o 13. Dois números que multiplicados vão me dar 13. Seria quem? O 13 e o 1. O 1 e o 13. 13 vezes 1, 13. Agora um detalhe. Esses dois números, a soma deles tem que dar 14. Então 13 mais 1, 14. Beleza. Só que o meu 14 é negativo. Então eu tenho que fazer a regrinha de sinal aqui agora. Na multiplicação, quando que o sinal é positivo? Quando os sinais são iguais. Então, pode ser positivo, positivo, mas se for positivo, positivo, positivo 13 com positivo 1 vai me dar mais 14. E o que eu estou querendo é menos 14. Então, o sinal tem que ser o quê? Ele tem que ser negativo. Por quê? Menos 13 vezes menos 1 dá mais 13. Menos 13 vezes menos 1 dá menos 14. Tá? Então, você pode resolver por esse processo, tá? Ou você pode utilizar o processo de Bhaskara. Tá? B ao quadrado, menos 4ac dentro da raiz, né? E achar o y1 e o y2. Aqui, para poder achar o y1 e o y2. Então a pergunta que eu faço aqui é a seguinte. Y menos 13 vezes y menos 1 tem que ser igual a zero. Então, que número, tá, subtraído de 13 vai me dar zero? É o 13. Que número subtraído de 1, tá, vai me dar zero? É o 1. Então, as respostas temos que y é igual a 1, tá? 1 menos 1 dá zero, ou o y é igual a 13, porque 13 menos 13 dá zero. Condição de alinhamento de 3 pontos. 3 pontos estão alinhados se e somente se pertencerem à mesma reta. Então eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C.
Se esses três pontos pertencerem à mesma reta, eles estão alinhados, ou seja, eles são colineares. Tá? Então, para verificarmos se os pontos estão alinhados, podemos utilizar a construção gráfica determinando os pontos de acordo com suas coordenadas posicionais. Outra forma, o que interessa agora, de determinar o alinhamento dos pontos é através do cálculo do determinante, pela regra de Sarros, envolvendo a matriz das coordenadas. Exemplo. Seja os pontos A, menos 2, 3, B, menos 1 e 1. E o ponto C, 1 e menos 1, verifique se são alinhados. Então, vamos montar a matriz. Eu tenho ponto A, menos 2 e 3. O ponto B, menos 1 e 1. O ponto C, 1 e menos 1. Então, a matriz será menos 2, 3, e a terceira coluna eu completo com o número 1. A segunda linha, referente ao ponto B, menos 1, 1, e a terceira coluna eu completo com 1. E a terceira linha, que é o referente ao ponto C, 1, menos 1, e a terceira linha eu completo com 1. Vou repetir as duas primeiras linhas, as duas primeiras colunas, menos 2 e 3, menos 1 e 1, e 1 e menos 1. Com isso, agora eu vou pegar a diagonal principal. A diagonal principal multiplica os elementos e mantém o sinal dela. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mantém o sinal, menos 2. A segunda diagonal principal, 3 vezes 1, 3 vezes 1, positivo 3. Mantém o sinal. E a terceira diagonal principal, 1 vezes menos 1, vezes menos 1. Então, 1 vezes 1, 1. Desculpa, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mantém o sinal. Agora nós vamos pegar as diagonais secundárias. Na diagonal secundária, eu tenho que trocar do sinal. Multiplico seus elementos. Se der positivo, troco para negativo. Se der negativo, eu troco para positivo. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Positivo 1. Troco o sinal para negativo 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1, menos 2, vai dar mais 2. Troco o sinal para menos 2. Terceira e última coluna secundária. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Troco o sinal, fica mais 3. Agora o que eu vou fazer? Vou somar todos esses resultados que eu obtive. Então, menos 1 menos 2 dá menos 3. Menos 3 com mais 3 dá 0.
menos 2 vezes menos 2 mais 3 dá mais 1. Mais 1 mais 1 vai me dar mais 2. 0 mais 2, 2. Ou seja, o determinante é igual a 2. Ele é diferente de 0. Portanto, os pontos A, B e C não são colineares. Outro exemplo. Verifique se os pontos A, coordenada menos 2, menos 2, B, coordenada 1 e 1, e C, coordenada 3 e 3, são colineares. Montando a matriz, nós vamos ter a primeira linha, que é referente às coordenadas do ponto A, menos 2, menos 2. Terceira coluna, completa com o número 1. Segunda linha, que é referente às coordenadas do ponto B, 1 e 1. Terceira coluna, completo com 1. A terceira linha, que é referente à coordenada do ponto C, eu vou ter 3 e 3. E a terceira coluna eu completo com 1. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar as duas primeiras colunas e vamos repetir. Então vai ficar menos 2, menos 2, 1 e 1, 3 e 3. Agora nós vamos calcular a diagonal principal. A diagonal principal, menos 2 vezes 1 vezes 1. Tá? Então, na diagonal principal, nós vamos multiplicar os seus elementos e o sinal que der, nós mantemos o sinal. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mantém o sinal, negativo 2. A segunda diagonal principal, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, mantém o sinal, negativo 6. Terceira e última diagonal principal. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, positivo 3. Então, mantém o sinal, positivo 3. Agora, nós vamos fazer as diagonais secundárias. Na diagonal secundárias, nós vamos multiplicar seus elementos e, se o sinal der positivo, trocamos para negativo. E se ele der negativo, nós trocamos para positivo. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, positivo 3. Então, nós trocamos para negativo 3. Segunda diagonal secundária. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Trocamos o sinal para positivo 6. Terceira e última diagonal secundária. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Trocamos o sinal para positivo 2. Agora, nós somamos todos esses resultados, tá? Para poder verificar. Então, aqui eu tenho que menos 3 com mais 3 dá para cancelar. Aí eu tenho que mais 6 com menos 6 também dá para cancelar. E mais 2 com menos 2 também dá para cancelar. Ou seja, o meu determinante é igual a 0. Portanto, os pontos A, B e C, eles são colineares. Bom, pessoal,
O que precisamos entender no alinhamento de 3 pontos, tá, é o seguinte: se a minha matriz, tá, o determinante dela for igual a zero, significa que nós temos então um alinhamento dos pontos. Todos os 3 pontos pertencem à mesma reta. Se o determinante for diferente de zero, eu não tenho alinhamento. Então os pontos não pertencem à mesma reta. Tem algum ponto aí que não pertence à mesma reta. Tá? Outro detalhe importante é, na hora de calcular a matriz, na diagonal principal, ao multiplicar os seus elementos, eu mantenho o resultado do sinal. Se o meu sinal foi positivo, ele continua positivo. Se o meu sinal da multiplicação der negativo, eu mantenho o sinal de negativo. E quando eu vou fazer a diagonal secundária, eu tenho que trocar os sinais. Então, se o meu sinal na multiplicação deu positivo, eu vou trocar para negativo. E se eu multipliquei deu negativo, eu vou trocar para positivo. Espero que este vídeo ajude vocês. Tá? Qualquer dúvida, nós conversamos pelo chat lá do CMSP ou pelo Classroom. Tá? Tenham todos um bom final de semana, uma boa Páscoa, tá? E até a próxima aula. Tá? Fiquem com Deus.